Pessoal, vocês conseguem enxergar a minha tela? Eu consigo. Sim. Tá bom. Bom, pessoal, vamos lá, mais um dia, começando a semana. Espero que todos tenham tido um ótimo, excelente final de semana e que estejamos todos com as energias carregadas para essa nova semana que se iniciou hoje, né? Bom, mas antes de começar a nossa aula, eu queria dar um recadinho do coração para vocês, a pedido da professora Rosa. Então, de acordo com ela, os alunos estão sendo carregados a partir de hoje para a plataforma do Desafio Nota Máxima. Então, aqui nessa primeira tela, nós temos algumas instruções de como acessar o desafio. Caso algum de vocês não esteja ainda com acesso, não se desesperem, porque os alunos começaram a ser carregados hoje e às vezes o sistema sofre alguma intermitência e o aluno não sobe para a plataforma, tá? Então, vão observando ao longo da semana. Caso vocês percebam que não estão com acesso, por gentileza, eu peço que vocês entrem em contato urgente com ela, tá? Para verificar isso. Tudo bem? Bom, esse é o recadinho do Desafio Nota Máxima. Também gostaria de falar para vocês sobre aquelas trilhas, né? Teve uma aluna que me sinalizou na semana passada que ela entrou no portal e as trilhas que estavam disponíveis para ela eram trilhas cuja carga horária era muito extensa, então ela não conseguiria entregar o certificado dentro daquele prazo que eu tinha passado. Eu passei isso para a professora Rosa, a resposta dela é que dentro dessa plataforma das trilhas tem cursos que a carga horária é bem pequena e dá para fazer. Só que o que essa aluna me sinalizou também, que estes cursos pequenos, né, eles não tinham conteúdo, o conteúdo estava zerado. O que a professora Rosa me falou? Que também essa semana eles estariam subindo o material destes cursos de menor duração, tá bom? Eu queria saber de vocês, mais alguém se deparou com uma situação parecida com essa que eu citei agora? Não? Então, vou entender que não, que tá tudo certo. Mas, pessoal, Oi. O Breno, ele pediu para avisar que ele já entra, que ele esqueceu de baixar o Teams, tá bom? Ah, tá bom, tranquilo. Professora, eu confesso que eu não li ainda a trilha que a senhora falou, não consegui ver essa semana. Tá bom. Pessoal, eu só vou pedir para que vocês não deixem muito para o final, tá? Para próximo da data, porque pode ser que ocorra congestionamento, digamos assim, do sistema, né? Então, eu vou pedir para vocês não deixarem para a última hora. Como nada no portal é interessante deixar para a última hora, porque eu não sei se já aconteceu com alguns de vocês, mas muitas vezes o portal fica sobrecarregado e o aluno acaba sendo prejudicado porque não consegue entregar a tempo. Então, é bom não deixar para a última hora para isso não acontecer. Tá bom? Pessoal, no mais, alguém tem alguma dúvida a respeito dessas questões acadêmicas? Tá tudo certo? Vocês estão conseguindo acessar o portal tranquilo? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque, assim, hoje, conforme eu tinha combinado com vocês, então, a partir de hoje, é o último dia que eu mandei o link para vocês, tá?
A partir da próxima aula, na próxima segunda-feira, para vocês acessarem a aula, vai ter que ser direto pelo portal, como vocês faziam no semestre passado, tá? Então, assim, a equipe da Croton já criou as equipes, já criou o link de acesso, então não é mais o professor que vai criar o acesso para vocês entrarem. O acesso vai estar lá pelo portal do aluno de vocês. Então, vocês vão entrar no portal, vai ter minhas aulas gravadas, vocês vão entrar e ele vai direcionar vocês para a sala específica da nossa disciplina no Teams. Tranquilo, gente, o acesso, como foi feito no semestre passado, ou vocês ainda têm dúvida? Professora, Oi. eu ainda estou tendo alguns problemas para acessar o portal, mas eu já conversei com a secretaria, eles falaram que é para eu aguardar, que eles vão resolver. Aí eu não sei se tem como a senhora me enviar o link das aulas até isso se resolver. É a Maria Luísa que falou, né? Isso. Então, olha, assim, o semestre passado eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia salvar o link. Só que eu vou ver com meu marido, porque ele é da área de TI, eu não tenho certeza, mas eu acho que tem uma forma de conseguir mandar esse link para os alunos que não conseguem acessar o portal. Eu não tenho certeza, eu vou verificar se eu consigo. Se eu conseguir, eu te mando sem problema, tá, Maria Luísa? Mas talvez, eu acredito que até semana que vem eles já resolvam o seu problema. Tá bom, então, professora, obrigada. Se resolver, eu tento avisar também. Tá bom. Pessoal, mais alguém está com dificuldade, está com problema de acessar o portal, que precise da minha ajuda de alguma forma, ou tá todo mundo, ou é só a Maria Luísa? Alguém tentou falar, mas eu não ouvi. Eu também não estou tendo acesso ao AVA. Você já comunicou a coordenação? É referente à rematrícula, alguma coisa assim, ou é problema do sistema mesmo? Eu acabei de tentar a entrada, eu fiz um chamado, mas aí não estou conseguindo entrar ainda. Entendi, Maria Eduarda. Eu estou anotando o nome de vocês duas aqui, porque... eu consegui entrar agora. Beleza, ótimo, menos mal. Mas então, quem mais tiver com problema, gente, de entrar no portal, corram atrás ainda essa semana, tá? Porque não é só a minha disciplina. Todos os... Oi? A sua matéria não está aparecendo aqui para mim. Você já fez aquele ajuste de horário? Você colocou a minha disciplina para você cursar? Tem isso também, viu, gente? Tem que ter a disciplina no portal. Então, eu fiz o ajuste de horário, mas... Selecionou a disciplina? Não prestei atenção nisso. Então, você Ô, tem Duda, Oi. dá um call lá no WhatsApp, lá, eu vou dar uma força pra você. Tá. Viu, Maria Eduarda? Precisa ver quais são as disciplinas que estão na sua grade. Se essa disciplina minha, se ela realmente faz parte da sua grade nesse semestre, tá? Bom, gente, mais alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa? A gente pode iniciar? Bom, vou começar então. Então, dados os recadinhos. Quem lembra da aula passada? A gente falou bem rapidamente sobre planejamento, né? Como vocês, a grande maioria de vocês, são de um semestre bem avançado, eu acredito, eu não tenho certeza, mas eu acredito que vocês já tenham tido a disciplina de planejamento estratégico. Sim ou não? Tá.
Mas vamos relembrar um pouquinho o que é planejamento. Assim, não tem como a gente falar sobre planejamento orçamentário e financeiro sem a gente remontar lá na base do que é o planejamento, né? Mas quando a gente pensa antes mesmo de falar sobre planejamento, fazendo uma introdução mais para a área financeira, quando a gente pensa em gestão financeira, a primeira coisa que a grande maioria das pessoas tem em mente é que é algo difícil, que é algo cansativo, mas na realidade a gestão financeira ela é algo imprescindível. Tá? Bom, uma empresa saudável financeiramente falando é uma empresa que a gente vê que entende o quão importante se é fazer uma boa gestão, né? Você pode até não gostar da área financeira, mas ela é super importante, né? Eu diria que até uma das mais importantes. Não a mais, assim, todas têm o mesmo peso, talvez, mas é muito importante se fazer um bom planejamento financeiro. Então, falando em planejamento, a gente, desculpa, mas é que eu tenho que ficar aceitando no log, então vamos relembrar um pouquinho quando a gente falou sobre o que é planejamento. Então, eu trouxe aqui alguns conceitos para vocês, né? Mas, assim como nós, seres humanos, as empresas, elas também possuem objetivos. Elas necessitam executar tarefas que são organizadas dentro de uma linha de tempo, né? Sempre respeitando a realidade de cada um, né? Respeitando sempre o seu espaço. Então, a real importância do planejamento para os negócios é de se organizar as empresas, organizar a empresa, organizar as atividades do dia a dia e ainda as atividades que vão ocorrer no futuro, tá? Sempre em busca de se alcançar objetivos. Então, o planejamento, ele é a forma como você deverá organizar a sua gestão ao longo desse tempo, tá? Ele nada mais é que uma ferramenta de gestão empresarial, uma ferramenta estratégica de gestão, tá? Que consiste em desenhar esses caminhos que a empresa tem que percorrer para alcançar os objetivos que ela estipulou, tá? E muito importante também, dentro da questão do planejamento, antecipando possíveis cenários, tá? Essa é uma das funções do planejamento. Então, se a gente for resumir, o planejamento, eles são ações desenvolvidas ao longo do tempo para alcançar os objetivos estipulados pela gestão, pela empresa, tá? Alguém teria uma outra definição diferente de tudo que eu falei agora a respeito de planejamento? Acho que não. Não? Tá. Eu trouxe mais algumas definições aqui para vocês terem esse material, tá? Então, também, como eu falei, que a gente também precisa antecipar situações para fazer a gestão dessas situações que poderão acontecer, né? O ideal do planejamento seria se fazer um plano de ação, tá? Eu coloquei aqui um processo básico de planejamento, tá? Que ele visa passar por algumas etapas, né? Quando a gente fala de plano de ação,
é uma forma organizada, né? Ele segue uma metodologia definida para definir quais são as metas que precisam ser alcançadas, precisam ser realizadas para se conseguir alcançar os objetivos que foram pré-determinados, né? Quais as atividades que devem ser realizadas, quais são os responsáveis por desenvolver cada uma dessas atividades, né? Quem que vai acompanhar esses resultados? Como fazer, o que fazer, quais os recursos serão necessários para alcançar essas metas, tá? Então, o planejamento, aqui eu trouxe só, assim, algo bem básico de um plano de ação, que seria mais um roteiro de como seguir, né? Como alcançar as metas que foram estipuladas, tá? Até se alcançar o objetivo determinado. Então, o planejamento, ele é um processo, como eu falei anteriormente, de tomada antecipada, assim, de tomada antecipada de decisões, de ajuda na tomada de decisões. Então, por meio desse planejamento, o gestor, ele já poderá saber o que ele vai fazer caso alguma situação inesperada aconteça, tá? Bem, gente, essa introdução sobre planejamento como um todo? Tudo sim, professor. Tranquilo. Alguém ficou com alguma dúvida? Não, tranquilo. Tá bom. Então, vamos agora rever também e entender um pouquinho mais os níveis de planejamento. Então, a gente divide esses níveis em 3, tá? O planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. O planejamento estratégico, ele está lá em cima no topo da pirâmide, ele está em nível institucional, tá? É o nível mais alto da pirâmide organizacional. Nesse planejamento, a gente está falando de decisões estratégicas da organização, tá? Essas decisões estratégicas, elas devem estar alinhadas com a missão, a visão e os valores dessa organização, tá? Já o planejamento estratégico, ele é o mais amplo, porque ele engloba toda a organização. Aqui eu tenho ainda sobre os níveis de planejamento, quando a gente fala do planejamento tático, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles, ele está mais a nível gerencial e o operacional, ele está a nível de operações mesmo, de quem vai fazer o que foi determinado pelo planejamento estratégico e pelo tático. Então, o planejamento estratégico, ele é o tipo e o nível de planejamento mais amplo dentre esses 3 que eu citei para vocês. Ele abrange toda a organização. Se a gente for ver bem, a gente pode resumir ele como o processo gerencial que possibilita estabelecer o rumo que a organização vai seguir, tá? Deu para entender, gente, bem o que seria o planejamento estratégico? Sim. O planejamento estratégico, a gente pode dizer também que ele é um processo, ele deve ser um processo permanente e contínuo, tá? Então, ele vai definir as diretrizes da organização como um todo, tá? E ele está sempre voltado para o futuro. É um planejamento feito a longo prazo, tá? Então, ele visa, além do longo prazo, né? Ele visa como que eu posso falar para vocês? Seria a racionalidade mesmo da tomada de decisão, a alocação de recursos,
tá? Qual é a maneira mais eficiente de gerar mudanças dentro da minha organização como um todo? É ele quem vai determinar as diretrizes que a minha organização vai seguir. Será que se a minha organização, ela pretende, por exemplo, abrir o capital dela na Bolsa de Valores. Então, isso é uma decisão que está aqui, ó. Deixa eu só... Então, por exemplo, retomando o exemplo que eu dei. Então, a minha organização decidiu que agora nós vamos crescer e vamos abrir nosso capital na Bolsa de Valores. É um tipo de decisão, é um tipo de planejamento estratégico. Tem que ser feito aqui, ó, a nível institucional, tá? Pois trata-se de uma decisão a longo prazo, uma decisão... Quem teve aula o semestre passado de mercado de capitais sabe que esse exemplo que eu dei, a abertura de um capital, não é algo simples, é algo muito delicado, algo muito que envolve a organização como um todo, um processo caríssimo. Então, assim, é um tipo de decisão que o nível mais alto da organização, que tem que partir do nível mais alto da organização, tá? Aí nós temos também, obviamente, assim como... todo tipo de planejamento precisa se traçar uma rota. A gente parte de um lugar comum, eu já tenho já determinei qual o meu objetivo, agora eu vou determinar quais são as metas que eu vou ter que alcançar para chegar nesse objetivo que eu determinei. Então, eu preciso saber, dentro do meu planejamento estratégico, o que eu tenho pela frente, quais são os caminhos que eu vou tomar, qual o melhor desses caminhos, como que eu vou fazer isso, tá? Vou ter que detalhar todo o meu plano de ação para conseguir chegar nesse objetivo, tá? Esse seria o caminho para se percorrer durante o planejamento estratégico dentro da organização. Aí eu tenho meu planejamento tático, tá? Que está mais a nível ali gerencial, está no meio da minha pirâmide. O planejamento tático é aquele que engloba a gerência intermediária, tá? Que está ali entre o nível estratégico lá em cima e o operacional, tá? Por exemplo, gerentes, chefes de departamentos, tá? Então, é esse nível que está o planejamento tático. É um tipo de planejamento que está projetado a médio prazo, tá? Esse planejamento tático, depois que o meu nível institucional ali, a presidência da minha empresa, a minha alta gestão, determinou aonde eu quero chegar, é o tático que vai desenvolver, ele vai interpretar, tá? Ele vai organizar, né, todas as decisões, vai pegar todas as diretrizes que o planejamento, que o nível estratégico lá de cima determinou, tá? E vai colocar isso, vai interpretar e traduzir essas decisões para colocar isso em planos, para executar dentro da organização, tá? Então, esse planejamento, o planejamento tático, ele detalha e atribui as atividades e obrigações a todas as unidades ou os departamentos da organização. Então, ele vai recolher todas as informações e vai repassar para o nível seguinte, que é o operacional. Então, ele vai pegar as diretrizes, o planejamento estratégico, ele já determinou o que vai ser, onde ele quer chegar. O tático, ele vai pegar essas informações, tá? Vai traduzir elas e vai delegar para os demais setores colocarem em prática. Aí eu venho o meu planejamento operacional, é quem vai implementar as ações previamente que foram desenvolvidas pelo nível tático. Então, podemos dizer que o nível operacional, o planejamento operacional,
ele envolve cada tarefa ou cada atividade de forma isolada, tá? E o próprio planejamento operacional, ele vai determinar quais são as metas que ele vai ter que alcançar para atingir o objetivo que foi proposto pelo tático. Pessoal, tá difícil de entender ou tá tranquilo? É só pensar assim, é uma cadeia de comando. O estratégico tá lá em cima, o tático tá no meio, o operacional executa. Alguém tá com alguma dúvida? Para mim tá tranquilo, professora. Tá tranquilo? Pessoal, pelo amor de Deus, não saiam da aula com dúvida, perguntem, não tenham vergonha, por favor. Se alguém chamar no chat, eu não ver, quem tiver com o microfone me fala, por favor, que daí eu paro aqui e a gente retoma, tá? Relaxa que essa aqui é uma das únicas aulas que eu entendo. Ai, sério? Não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste com o seu comentário, mas vamos lá. Um pouco dos dois. Vamos lá, então. Então, gente, traduzindo aqui, o planejamento operacional, ele ajuda a colocar em prática os planos táticos de cada setor da empresa, tá? Então, um exemplo, a minha empresa, ela pretende se tornar a maior do Brasil em 2021. Então, o planejamento estratégico, o setor lá da minha alta cúpula, da minha alta direção, já determinou isso. Olha, a gente vai ser o maior grupo do Brasil. Ponto. Então, como que eu vou fazer isso acontecer? Eu que estou ali a nível operacional. Então, assim, eu sou do meu setor de gestão de pessoas, eu sou do setor de RH, de recursos humanos. Então, para que isso aconteça, como que o meu setor vai contribuir dentro desse planejamento para a nossa empresa se tornar a maior do Brasil? Bom, eu lido com pessoas, então eu estou a nível operacional, eu vou fazer o meu próprio planejamento operacional para eu ter as melhores pessoas na empresa para conseguir alcançar esse desafio, alcançar esse objetivo. Então, eu, como gestora do setor de recursos humanos, vou traçar o meu próprio planejamento operacional, seguindo as diretrizes do planejamento tático, que seguiu a grande diretriz que foi do planejamento estratégico. Deu para entender, gente? Sim. E assim cada setor da empresa por diante, tá? Bom, professora, pois não. licença, esse slide você disponibilizou para gente, para os alunos? É que na última aula eu não estava. Esse de hoje, eu acho que eu coloquei... Não, eu não coloquei no AVA ainda, o de hoje. Eu coloco sempre depois da aula, tá? Mas se vocês acharem melhor, eu coloco antes. Ah, não, depois pode ser depois, então. Pode ser depois, porque o que eu faço? Eu baixo a aula, o vídeo, e já posto os dois. Mas, tá bom, então. Se ficar mais fácil para vocês estudarem, eu sempre deixo minha aula pronta uns 2 dias antes. Eu já posso postar o slide, então. Se todo mundo preferir, pode ser. Pode ser? Às vezes eu mudo uma coisinha ou outra, assim, no mesmo dia, sabe? Mas se vocês preferirem, eu coloco antes. Tá bom, então, professora. Tá Obrigada. Bom? Nada, imagina. Então, vamos lá. Então, vamos partir agora para a questão orçamentária, né? Bom, aí eu faço uma pergunta para vocês, eu gostaria que vocês refletissem para a gente entender um pouquinho mais. Acho que alguém entrou, né? Professor, eu acho que a Aline está aí para aceitar, para entrar. Eu aceitei Daiane agora. Só Daiane que está aqui para mim. Deixa eu ver.
Não tá aceitando ela. É, porque ela tá mandando lá no grupo do WhatsApp que ela não tá conseguindo entrar. A Daiane? Aline? Não, a Aline não apareceu para mim. Fala para ela sair e entrar de novo, por favor. Só a Daiane que tá aparecendo. E a Daiane tá offline, ó, por isso que não tá aceitando ela também. Faz um favor para mim, pede para a Daiane e a Aline, então, tentar novamente, por favor. Tá? Pessoal, como eu falei na aula passada, a Milena agora, eu não costumo ficar com o celular, olhando o celular durante a aula, tá? Então, se alguém se comunicar no grupo, eu não vou conseguir responder, senão atrapalha muito a aula. E se vocês puderem ajudar com isso, fica mais fácil. Mas vamos lá, então. Bom, o que eu gostaria de perguntar para vocês antes da gente entrar na parte de planejamento orçamentário é: como vocês lidam com as finanças de vocês? Vocês saem gastando tudo por aí ou faz um planejamento para controlar o orçamento de vocês? Até faz o planejamento, mas sempre foge disso. Dá para controlar, né? Não dá, não. Bom, gente, assim, na verdade, foi uma pergunta mais para instigar mesmo, para ajudar a gente a pensar que o orçamento de uma empresa ele é muito parecido com o nosso orçamento pessoal também. A forma como a gente deveria, pelo menos, né, trabalhar com isso pessoalmente é a forma como as empresas fazem. É planejando. Tem mais uma pessoa. Ó, agora a Aline foi, ó. Então, como todo mundo sabe, né, o principal objetivo das empresas é gerar lucro para os seus sócios, né, para o seu dono. E fazer qualquer negócio sem planejamento prévio é dar um tiro no escuro e quase garantia de perda de dinheiro, né? Ou de um lucro abaixo daquilo que a gente esperou, do que esperava. Então, o planejamento orçamentário, ele é um provisionamento de recursos para a gente desenvolver as atividades que a empresa tem que fazer, tá? Mais ou menos, vamos pensar agora de maneira micro, mais ou menos aqui, você não vai gastar além do que você ganha. Você tem um salário mensal, você tem que dividir aquele salário entre as coisas que você gasta na sua casa, sejam suas despesas fixas, suas despesas variáveis, o seu momento de lazer, enfim, e ainda guardar esses recursos. Então, se a gente pensar de maneira micro, um planejamento orçamentário empresarial é a mesma coisa, só que de forma maior, né? O planejamento financeiro, ele é uma estratégia indispensável na vida, seja das pessoas ou seja da empresa, né? É através desse tipo de planejamento que a gente consegue manter as nossas contas em dias, né? Em dia, organizar a manutenção e o crescimento, tanto da nossa vida pessoal quanto do nosso negócio, né? Se for o caso, tá? Então, um orçamento, aqui que eu trouxe para vocês, o orçamento, ele funciona, na verdade, como uma ferramenta, e uma ferramenta estratégica também, tá? De controle, que os gerentes, eles usam isso, os gestores, para verificar a saúde financeira da empresa, né? E é uma forma de se direcionar dentro daquele mercado também, tá? Então, assim, não é só as empresas grandes
que fazem controle de orçamento, que fazem planejamento orçamentário, tá? Tanto as empresas grandes quanto os pequenos empreendedores, eles precisam estar, para eles se manterem ativos no mercado, eles precisam estar munidos de boas ferramentas. E o planejamento orçamentário é uma delas, tá? Então, assim, quem pretende entrar na área financeira, né, depois que vocês concluírem o curso, não sei se alguém já trabalha com isso, com orçamentos, com a parte contábil, mais das empresas, ou já é um empreendedor, já tem uma empresa e cuida disso. Para a gente ser um bom gestor de finanças, seja elas pessoais ou profissionais, a gente precisa acompanhar continuamente, constantemente o fluxo do dinheiro que entra e que sai, tá? E utilizar ferramentas para auxiliar isso é uma ótima pedida, tá? Então, assim, dito isso, nas próximas aulas, a partir de hoje, a gente vai tentar entender como que funciona esses processos ligados ao planejamento orçamentário, tá? Como que a gente pode analisar e quais as técnicas que a gente vai usar para isso, tá? Então, como eu falei, vou repetir novamente, o planejamento orçamentário, ele nada mais é que um provisionamento de recursos, né? Eu vou provisionar meus recursos para executar as atividades que eu pretendo ao longo do meu ano, tá? Então, assim, na verdade, ele vem a ser como se fosse um feedback, tá? Ou até mesmo monitoramento e avaliação do progresso, do meu progresso financeiro, da vida financeira da minha empresa, tá? Através dele, através desse controle orçamentário, eu vou conseguir tomar melhores e maiores decisões, digamos assim, tá? Pessoal, deu para entender esse primeiro contato com a questão do planejamento orçamentário? Ficou claro ou está confuso? Sim, ficou claro, professora. Ficou claro? Então, gente, vamos pensar assim, para ficar bem facinho assim, da gente entender. O planejamento orçamentário, ele é um controle que o gestor financeiro, o gestor de finanças tem que ter das finanças da empresa, tá? É um montante que eu vou ter reservado vamos pensar, um montante que eu tenho reservado para gastar durante o ano, tá? E existem vários tipos e técnicas de se fazer isso, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Então, quais os motivos para o gestor fazer um bom planejamento orçamentário? Então, gestão de crises, a gente não sabe o que pode acontecer, a gente não sabe o dia de amanhã, na verdade. Então, assim, o gerenciamento dessas crises, ele deve ser feito, né? Vocês viram o que aconteceu agora com a pandemia. O quanto de empresa que foi pega desprevenida com isso, né? Então, assim, o gerenciamento dessas crises, eles devem ser feitos com base nos recursos que a gente tem vigente, né? É muito importante que se tenha um mapeamento dos recursos que a empresa possui. O que eu posso usar, o que eu não posso usar, enfim. Expansão do negócio, um outro motivo para se ter um planejamento orçamentário, né? Então, não tem como expandir uma empresa se você não tem um bom planejamento orçamentário. Então, é necessário que o gestor financeiro, eu ia falar desvie, mas não é essa palavra, veio essa palavra, mas não é. Que ele direcione recursos para essa operação de expansão, né? Mas, assim, ele tem um bom controle, eu consigo tirar de um lugar, eu vou tirar de um lugar e o outro vai ficar sem, eu vou tirar de um setor, entendeu? Eu tenho dinheiro para isso. Então, por isso que é necessário ter esse planejamento, ter esse controle, né?
eu vou ter essa expansão de acordo com a receita que eu tenho, ela vai me dar lucro, vai me dar prejuízo, enfim. Se eu tenho um bom planejamento orçamentário, eu vou conseguir saber essa resposta, tá? E o crescimento sustentável. Esse crescimento sustentável aqui, gente, não tem nada a ver com o meio ambiente, não, tá? É um crescimento sustentável. Quando eu falo sustentável, significa que eu, empresa, vou financiar a minha própria expansão, sem precisar angariar recursos de um outro órgão. Lembra o pessoal que teve aula de mercado de capitais no semestre passado? Então, assim, para eu crescer no meu negócio, né, já que eu vou expandir, eu não vou precisar abrir o capital da minha empresa, eu não vou pedir um empréstimo ao BNDES ou a algum outro banco particular, eu tenho esses recursos. Então, se eu tenho um bom planejamento orçamentário, eu tenho recursos para crescer, sozinha. Tranquilo, gente? Sim. Sim? Então, tá. Bom, gente, então, deixa eu ver onde que eu tô. Tá. Então, para fechar aqui, eu tô passando bem devagarzinho, tá, gente? Porque, para não confundir, dar um nó na cabeça de vocês, tá? Então, se não houver a gestão adequada do orçamento da empresa, essa organização, ela fica sem direção. Ela não sabe para onde ela vai chegar, ela não sabe o que fazer, né? Além da organização das finanças da empresa, né, e da boa condução desses processos gerenciais, o planejamento orçamentário e financeiro, ele é uma decisão estratégica, ele é uma carta na manga que a empresa tem. Porque numa situação, como eu vou voltar aqui, vou retomar esse assunto, numa situação como essa de pandemia, vocês viram, as empresas que não tinham reserva de capital, muitas delas quebraram, né? Muitas empresas elas tiveram que recorrer a demissões, a afastamentos, redução de salário. Então, assim, a empresa que não tinha uma boa reserva de capital, ela sofreu muito com essa crise, que foi uma crise mundial que a gente não esperava que isso acontecesse, né? Então, assim, esse controle orçamentário, ele é uma decisão estratégica das empresas. Gente, ficou claro a razão de ser, a razão de se ter um bom planejamento orçamentário? Ficou, professor? Vocês têm alguma dúvida? Não, tá tudo ok. Tá tudo ok? É que assim, gente, eu tô muito preocupada, é que eu não sei se eu falo muito, eu acho que eu falo muito rápido. E assim, como vocês não falam muito, são muito tímidos, eu acabo indo rápido demais, nossa aula acaba muito cedo, e não pode. Então, assim, eu gostaria mais da participação de vocês também, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem para tirar agora. Tá tranquilo, gente? De verdade? Ninguém tá com dúvida? Eu não tô. Pra mim tá tranquilo. Tranquilo, professor. Tá tranquilo mesmo? Então, vamos lá. Os tipos de planejamento orçamentário. Aí, isso é uma coisa que eu queria explicar bem para vocês. Seguinte. Se a gente for analisar muito a fundo, existe, inúmeros tipos de planejamento orçamentário, tá? No entanto, o material de vocês, a ementa o conteúdo programático da disciplina de vocês, que a instituição passa para a gente, ele só nos passou 2 tipos de planejamento, que é o que a gente vai estudar esse semestre, tá? Que é o estático e o flexível. O contínuo e o base zero,
eu vou só passar um breve conceito para vocês, não vou me apresentar, não vou me aprofundar neles, porque não é o que consta no material de vocês, tá bom? Se por acaso, quem já trabalha na área ou que se depare com outros tipos de planejamento e fale assim, nossa, mas a professora ensinou errado pra gente, ela não ensinou esse tipo. Não é isso, é porque não consta no material de vocês. Então, eu não vou passá-los, eu vou passar só o que consta no conteúdo programático, tá bom? Tudo bem, professora. Tudo bem? Tudo certo. Professora, Oi. por que não incluíram os outros dois, então, nos orçamentos e tal? Quem que falou? A Milena? A Milene. Milene, olha, eu não sei te falar o porquê, tá? Embora o base zero e o flexível sejam os tipos mais utilizados. Flexível a gente vai estudar e o estático. O base zero, ele é um dos tipos de planejamento que são mais utilizados. A Ambev, por exemplo, é uma das corporações que utilizam esse tipo de planejamento orçamentário. Mas ele não consta. Então, assim, eu trouxe uma definição dele para vocês, só para vocês terem uma ideia. Oi? Entendi. Mas, assim, não consta na ementa. Eu preciso seguir a ementa que a instituição me pede para seguir. Mas eu trouxe para vocês, só para vocês entenderem. E quem achar interessante, quiser se aprofundar, aí é uma ótima área também para vocês buscarem mais, se aprofundarem. Se quiserem entrar em contato comigo, depois a gente pode trocar uma ideia a respeito disso. Mas é só esses dois mesmo que constam no material de vocês, tá? Posso continuar, gente? Pode sim. Pode. O que é um orçamento estático? Tá? Então, como o próprio nome já diz, é um tipo de orçamento que ele permanece inalterado, independente dos resultados que a empresa tem. Antes de eu continuar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês tiveram aula de contabilidade? Já tiveram, né? Sim. Então, a gente vai... essa disciplina, a gente não vai estudar a fundo que é fazer um balanço patrimonial, não é a ideia. Mas algumas peças das questões contábeis a gente vai recordar, a gente vai rever. Então, se caso algumas coisas que eu falar aqui não fizerem muito sentido para vocês agora, eu gostaria que vocês sinalizassem, porque daí eu retomo na próxima aula que seja. É que para essa disciplina, vocês já teriam tido a base da contabilidade antes. Eu acho que aqui todo mundo já teve, então, né? Como assim finalizar? Não entendi. Oi? Você falou, tipo, que você gostaria que a gente finalizasse. Finalizasse, sinalizasse. Que me sinalizasse. Entendi. Caso vocês não tenham mas eu acho que todo mundo teve aula de contabilidade, né? Pelo menos básica. Contabilidade introdutória. Tá. Então, tá. Então, caso vocês tenham dificuldade, então, quando a gente fala em peças, em alguma questão contábil, aí eu queria que vocês falassem para mim. Daí eu vou, para eu entender qual a dificuldade, para eu buscar depois e passar para vocês, tá? Ok. Bom, então, o orçamento estático é aquele tipo de orçamento que ele é mais rígido, tá? Ele é imutável. A principal característica da elaboração desse tipo de orçamento é que ele é baseado na minha receita
de produção ou de vendas, tá? O meu ponto de partida para fazer o orçamento da minha empresa está baseado no volume de produção ou de vendas que eu determinei, tá? Então, assim, a partir da definição desse volume que eu determinar, eu vou falar bem espaçadamente para ficar bem claro para vocês. A partir do momento que eu determinei que eu vou produzir X durante um ano, durante o meu próximo ano, né? Eu não mudo mais isso, independente de variáveis que venham a acontecer, tá? Por exemplo, mão de obra, aumento de preço de matéria-prima, investimentos em equipamentos, tá? Eu não mudo mais. A partir do momento que eu orcei um valor X para minha produção e vendas, eu não mudo mais. Esse é um tipo de orçamento estático. Vou passar para vocês alguns exemplos práticos para vocês entenderem melhor, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Ô, professora, esse orçamento ele não muda em circunstância nenhuma? Por exemplo, nem por conta da pandemia ele poderia ser mudado? Não, o orçamento estático não muda. Entendi. E eu vou falar para vocês as desvantagens dele, tá? Ok. Já deu para... Olha, uma das desvantagens você já falou aí para mim, mas ele é bem complicado mesmo. Sim. Um exemplo de orçamento estático. Coloquei aqui para vocês. Então, eu tenho uma empresa de calçados. Eu estimei que no próximo ano eu irei produzir e vender 100 mil calçados. Então, esses 100 mil calçados é o meu ponto de partida do meu planejamento orçamentário. Então, para eu calcular a receita para o meu próximo ano, supondo que o preço médio do meu produto é de R$15 e eu vou produzir 100 mil, então, a minha estimativa de receita para o próximo ano é de R$1.500.000. Então, é com base nesses R$1.500.000 que eu tenho de receita que eu vou elaborar o meu planejamento orçamentário. É que eu vou me programar para os meus gastos, pagamentos e tudo mais. Eu não mudo mais isso, tá? Tem mais exemplos para vocês, tá? Um outro exemplo. Então, tá. O planejamento, ele estipulou que eu vou ter um gasto de R$5.000 com marketing, tá? Dentro do meu planejamento estático. Esse valor, ele não pode ser alterado em hipótese alguma, tá? Mesmo que eu venda mais e eu precise investir mais, eu tenho dinheiro para investir em mais divulgação, poderia ganhar muito mais, mas não, é um orçamento estático, ele não pode ser alterado. Deu para entender, gente? Sim. Sim. Então, a partir... Deixa eu só voltar nesse 1.500.000 aqui. Então, se eu orcei que eu vou ter uma receita de 1.500.000, uma receita bruta. Quando a gente fala de receita bruta, gente, eu não descontei nada ainda aqui. Eu não descontei tributo, eu não descontei gastos variáveis, meus gastos meus fixos, tá? Isso é minha receita bruta, tá? Então, é a partir desse número, tá? Que a empresa vai estabelecer os seus demais planejamentos, tá? Então, os outros gastos envolvidos, que é em matéria-prima, que é mão de obra, que é compra, manutenção de equipamento, equipe administrativa, vendedores, tá? Então, uma vez que é definido o orçamento pelo método estático,
a diretoria da empresa, ela não permite alterações ao longo do ano. Tá? Então, assim, dessa forma, todos os números e dados que foram coletados pelo orçamento estático, eles passam a ser entendidos como metas dentro da organização, tá? Sendo que aí a busca pelo cumprimento dessas metas, aí, assim, é uma tarefa de todos. Então, assim, num cenário pessimista, vamos supor aqui um cenário pessimista, tá? Eu produzi 100 mil calçados. Num cenário pessimista, não significa que eu vou vender esses 100 mil calçados, tá? Mas, assim, os meus demais planejamentos, sejam eles com compra de máquinas, contratação de funcionários, com matéria-prima, com marketing, enfim, eles estão baseados no recebimento desses 1.500.000 de receita bruta. Eu tenho que correr atrás de atingir, de conseguir vender isso daqui, esses 100 mil calçados. Vocês entenderam? Agora, num cenário super positivo, tá? Num cenário super positivo, eu consegui produzir e conseguir vender todos os 100 mil calçados, tenho até demanda para mais. Dentro de um cenário estático, eu não posso fazer mais nada. Mas aqui a pergunta que o colega falou, nossa, mas nem dentro de um cenário de pandemia. Bom, gente, isso é o que diz pra gente a teoria, né? Então, a teoria me diz isso, que num cenário de orçamento estático, não há possibilidade de mudança. Mas a nossa realidade é outra. Então, assim, uma grande empresa, ela está vendo uma oportunidade, eu tenho certeza que eles não vão deixar de correr atrás dessa oportunidade. Então, assim, juntam-se, sabe aquele pessoal lá do nível estratégico? Vamos mudar esse cenário, vamos mudar o orçamento do jeito que tá. Aí vai lá no setor de controladoria, no gestor de orçamento, fala assim, olha, querido, vamos mudar isso aí. O tipo de orçamento que você está utilizando não está funcionando para a realidade da minha empresa. Entenderam? Sim. Sim. Sônia, mas não tem muita vantagem nesse orçamento estático, então, né? Pois é aquilo que eu falei, vai muito da realidade, é a teoria, né? É o que está falando para a gente, é o conceito de orçamento estático, é esse. Agora, se ele funciona para a minha empresa, muitas vezes não vai funcionar para a sua, né? Então, assim, muitas vezes funciona. Às vezes a pessoa tem ela tem um orçamento X para receber, ela determinou um orçamento e tem que seguir aquilo lá. Eu tenho 1,5 milhão já de receita líquida, por exemplo. Aí não é mais bruta, é líquida. Eu tenho 1,5 milhão para gastar. Então, é dentro desse cenário que eu vou passar o meu próximo ano. Eu não posso gastar mais que isso. Entendeu? Sim. Entenderam mesmo? Sim. Professora, Oi. o orçamento é orçamento estático, orçamento base zero, e quais são os outros dois mesmo? A gente vai agora ver o flexível, tá? Tenham em mente o estático e o flexível por enquanto. Tá? Uhum. Então, vamos lá. Obrigada. Nada. Vantagens do orçamento estático. Então, aqui eu trouxe algumas vantagens. Facilidade de elaboração, pois ele é utilizado um cenário base para definição de todos os demais itens do orçamento, né? Então, dentro desse cenário, não há necessidade de simular aumento ou diminuição de vendas, por exemplo. E ele serve como um termômetro do desempenho da empresa.
né? A empresa está cumprindo aquilo que ela se propôs a gastar, né? As metas que foram estipuladas para adquirir aquela receita, elas estão sendo alcançadas, né? Eu estou conseguindo produzir aquilo que eu me dispus a vender, tá? E quanto aos gastos, eu estou... a minha folha de pagamento, a minha folha de pagamento de mão de obra, ela está dentro daquilo que eu orcei para aquele ano, tá? As matérias-primas, enfim. Então, assim, uma das vantagens do orçamento estático é o controle dos dados. Não tem muitos cenários para você navegar neles. E desvantagem é o que o colega falou. Assim, ele promove um certo engessamento da empresa, né? Assim, dependendo, eu não consigo alçar mais voos mais altos, tá? Mas aí volto a falar para vocês, gente, isso é a teoria, é o que me diz sobre orçamento estático. Vai funcionar para minha empresa? Não sei, talvez sim, talvez não. De acordo com o planejamento estratégico da minha empresa, o orçamento estático, ele é o mais adequado? Certo, gente? Sim. O que vocês acharam, gente, assim, do que eu apresentei para vocês agora, assim, o que vocês acharam desse orçamento estático? Meio estranho, né? Pessoal, pode falar, não tenham vergonha não, por favor. Por um lado é bom, mas por outro, se houver algum imprevisto, você não pode mudar o seu orçamento. Então, igual no meio de uma pandemia dessa, você não poder mudar um gasto que você vai ter que fazer. Não pode tirar nem colocar. Daí assim, se você é um gestor um gestor da área financeira, da área de orçamento específico, você já tem que se resguardar, ter uma reserva para eventuais acontecimentos extraordinários, né? Se sou eu num cenário desse de orçamento estático, eu faria isso. Mas mesmo assim não é garantido. Tá certo o que você falou, tá? Mas alguém, gente, achou meio estranho? Tem alguma consideração para falar? Fala, professora, eu não gostei, não. Eu não quero isso para minha empresa, não. Professor, eu acho que é um pouco do que você falou mesmo. Ele seria mais vantajoso para você poder fazer uma análise de desempenho da empresa, de como ela está evoluindo, ou se não está evoluindo, né? Se está regredindo. E até para fazer uma análise gráfica, você consegue ter uma visão mais ampla, né? Sim. Mais alguém, gente? Vamos ver o flexível, então. Então, gente, é aquilo que o próprio nome dele já fala. É um tipo de orçamento flexível. Ele oferece uma margem de manobra, tá? Para que o gestor consiga navegar e alçar voos mais altos, digamos assim, tá? Ele, como o nome já diz, ele é flexível, ele aceita mudanças, ele aceita adaptações, né? Então, diferente do orçamento estático, que fixa as peças orçamentárias com base apenas no volume de produção ou de vendas, que já são pré-determinadas, neste tipo de orçamento, a empresa ela admite uma faixa de variação, tá? Onde ela pode alterar os orçamentos de custos ou alterar o orçamento de investimentos com base no mercado, com base no que ela está sentindo do que está acontecendo ao seu redor, tá? Ou quando eu falo assim, com base no mercado, com base no volume de vendas, com base na demanda, com base com o que está acontecendo no mundo,
Por exemplo, com base em investimentos, a gente está num período agora, um exemplo, que agora não, mas eu vou pegar o semestre anterior como base. A gente estava com uma taxa de juros muito baixa, tá? Então, assim, o mercado não, a gente não, o nosso mercado brasileiro ele não estava atraente para investidores estrangeiros. Então, com base num cenário desse, eu consigo flexibilizar o meu modelo de orçamento. Então, assim, ou vamos supor, um cenário ao contrário, nossa, o meu produto ele está em alta agora, a demanda está ótima para ele, então eu consigo aumentar o meu volume de produção, eu consigo contratar mais pessoas, aumentar a minha produção, eu consigo mudar o meu orçamento de compra de maquinário, vou comprar uma máquina a mais para eu aumentar esse volume. Desculpa, gente. Então, esse tipo de orçamento flexível, ele me dá mais liberdade de fazer realmente essa mudança, né? Assim, o que eu falei para vocês é o seguinte, assim, quando a gente fala em gasto variável, a gente entende tudo aquilo que varia, né? Que aumenta. Por exemplo, matéria-prima. Se eu aumento a minha produção, consequentemente, eu estou consumindo mais matéria-prima. Gente, eu vou pedir só 1 minuto para eu tomar uma água, porque eu não estou conseguindo falar. Só 1 minutinho, tá? Voltei, gente, desculpa, mas eu engasguei aqui. Pessoal, tudo bem? Até agora, com o orçamento flexível, deu para ter uma noção da diferença dele em comparação com o outro? Aham. Então, como eu estava falando, dos gastos variáveis, né? Então, eu estipulei que a minha empresa, para 2022, eu vou gastar um valor Y de matéria-prima, porque eu defini que eu vou produzir X e eu só vou gastar Y. Mas eu tô percebendo que eu consigo vender mais, o meu produto ele tem uma boa aceitação no mercado, então dá para eu vender mais que isso. Então, mas para eu vender mais que isso, eu preciso investir mais em, um exemplo, comissão dos meus vendedores, ou em propaganda, eu pretendo anunciar em um canal no horário top, no intervalo do Big Brother, no dia da eliminação da Carol Conká, por exemplo. Então, que é super caro para anunciar. Um exemplo, tô viajando aqui, tá, gente? Então, eu consigo, no tipo de orçamento flexível, eu consigo aumentar um pouquinho mais o meu orçamento de gastos com propaganda e marketing. Eu consigo aumentar isso, tá? Isso não significa que eu vou realmente vender tudo lá em 2022. Mas a minha equipe que lute, tá? Os meus gerentes que tracem planos táticos para minha equipe operacional correr atrás e bater essas metas. Pessoal, deu para entender? Sim. Sim. Sim? Deu sim, professor. Então tá. Então, aqui um exemplo. Num cenário de aumento de vendas, por exemplo,
é possível gastar proporcionalmente mais com comissões, impostos, matérias-primas. Afinal, faz sentido investir mais nessas áreas se o objetivo é melhorar os resultados da empresa. Foi praticamente o que eu acabei de falar, tá? Vantagens desse orçamento flexível. Então, como ele acompanha as variações de vendas e de produção, a principal vantagem está relacionada com a relevância que o orçamento vai ganhar como um todo, tá? Então, assim como o estático, todo orçamento precisa ser acompanhado de perto, né? Não é algo que se deva elaborar ele e deixar ele para lá, não. É um planejamento mesmo, ele precisa ser acompanhado, tá? Desvantagens. Aí uma das desvantagens, exatamente isso, assim, talvez seja visto, eu não vejo isso como uma desvantagem, mas está na literatura, eu trouxe para vocês. Eu acho que tudo tem que ser acompanhado muito de perto, tá? Então, aqui tá como desvantagem, eu particularmente não vejo como desvantagem. Daí vocês me perguntam, professora, e agora? Mas assim, qual o melhor orçamento, então? O estático ou o flexível? Depende, eu não posso falar para vocês que um é melhor que o outro, tá? Então, o processo de escolha entre esses dois tipos de orçamento, ele depende de muitos fatores, tá? Então, aqui tem alguns quesitos, assim, se a opção é pelo modelo estático, aquela empresa que tem poucas variações na receita, cujos gastos variáveis são mais baixos em relação à receita, tá? Porque daí não tem uma diferença grande no final, no lucro. Eu vou fazer aqui depois um exemplo de cálculo para a gente entender melhor o que eu tô falando aqui, tá? Quando a opção é pelo modelo flexível, é quando há uma variação maior na receita, tá? Quando eu tenho muito mais gastos, tá? Então, a opção fica mais vantajosa quando é pelo modelo flexível. Então, gente, aqui eu vou tentar passar para vocês aqui um tipo de modelo de orçamento estático e um flexível, e depois fazer a comparação dos dois. É algo bem básico, tá, gente? Como eu falei na primeira aula, essa disciplina, da forma como eu vou passar ela para vocês, como vem para eu passar para vocês, ela é muito teórica. Vai envolver algum cálculo ou outro, mas não é nenhuma forma, não vai ter fórmula de Bhaskara, nada a ver isso, tá, gente? São cálculos, assim, mais puxados para a área contábil e nenhum bicho de 7 cabeças, assim, ela é mais teórica mesmo, tá? Então, vamos ver um cenário aqui, cujo orçamento dessa empresa, ela se dá através do modelo estático. Então, a minha equipe financeira ou de controladoria passou alguns dados aqui para mim, né? Alguns números, e a gente vai tentar entender qual, para essa empresa, qual que é o modelo melhor, se é o estático ou se é o flexível, tá? Então, nessa empresa, eu tenho um volume de vendas de 30 mil unidades,
tá? O preço de cada uma dessas unidades é de R$60, tá? Então, eu preciso vender a R$60 30 mil unidades. Vou colocar aqui de sapato, por exemplo. Então, esses 60 vezes 30 mil unidades, a minha receita bruta, que eu espero ter em 2022, por exemplo, é de R$1.800.000, tá? O meu setor de controladoria, o meu setor financeiro, enfim, ele passou para mim, olha, Betânia, os tributos, eles estão na faixa de 15%. Os meus tributos, eles sempre vão incidir em cima da minha receita bruta, tá? Então, é 15% da minha receita bruta. Meu mouse parou de funcionar, peraí. Que 15% desses 1.800.000 fica 270.000, tá? Então, daquela minha receita bruta de 1.800, eu já tenho que tirar 270.000 para pagar os meus tributos aqui. Daí eu tenho custos variáveis, que são aqueles custos, né, que sofrem alterações de acordo com a minha receita. O meu setor de controladoria também falou, olha, Betânia, 20% de custos variáveis que você tem. Então, 20% de 1.800.000, eu vou ter que pagar também R$360.000 de custos variáveis. Eu tenho despesas fixas na minha empresa, que eu tenho que pagar. Quer eu venda, quer não venda. Eles falaram para mim, Betânia, as nossas despesas fixas é de R$500.000. Então, basicamente falando aqui, para eu chegar ao meu lucro, eu preciso pegar a minha receita bruta de 1.800.000 e descontar todos esses custos aqui, tributos, custos variáveis e despesas fixas. Eu vou ter um lucro de R$670.000, que é no meu modelo estático, tá? Então, o meu gestor financeiro falou assim, de orçamento, falou assim, Betânia, ó, se vira, você não pode gastar, com base nesse 1 milhão que você vai arrecadar, você não pode gastar mais que 20% com custos variáveis, tá? Então, assim, você não vai permitir hora extra mais, porque senão vai ultrapassar isso. Você não vai pagar mais comissão. Sabe aquele marketing que você queria colocar lá no intervalo do Big Brother, no dia da eliminação? Esquece, não vai dar. Ou você vai ter que tirar de algum lugar. Entendeu? Sei que você vai ter que gastar 20% só. Tá? Ou você não pode fazer determinada ação porque vai incidir um imposto a mais, não pode. E as despesas fixas que a gente tem é R$500.000, não muda. Então, assim, o nosso orçamento é em cima desse R$1.800.000. Deu para entender, gente? Perfeitamente. Deu? Então, assim, eu vou ter um lucro de R$670.000 nesse tipo de estática. Eu vou querer matar o rapaz da controladoria, porque eu queria fazer um baita de uma ação de marketing, mas eu não tenho orçamento para isso. Vocês entenderam? Aí, eu tenho o meu estático. Eu falei assim, olha, deixa eu chamar um rapaz que gosta, eu tenho flexível, deixa eu chamar uma pessoa lá que faz um outro tipo de orçamento para ver se ele me agrada mais. Aí a pessoa chega em mim e fala assim, olha, Betânia, é o seguinte, vamos imaginar um cenário cujas suas vendas vão aumentar em 20%. Que 30 mil em vendas, não. Vamos aumentar um pouquinho mais. Vamos colocar mais 20% aí em cima das suas vendas.
Aí agora, os seus departamentos que lutem para atingir, o seu departamento comercial que lute para vender 20% a mais. Então, como meu par de sapato ele é R$60, ele com 20%, aqui eu estipulei um aumento de 20%, de 30 mil foi para 36 mil. Certo? 36 mil volumes de vendas, né? Então, logo, a minha receita bruta foi para 2.160.000. Eu vou ter os mesmos 15% de tributo e os mesmos 20% de custos variáveis. Mas eles me permitiram aumentar o meu volume de vendas, tá? As minhas despesas fixas, elas permanecem R$500 mil. E, consequentemente, uma vez que eu faço a subtração dos tributos, dos custos variáveis, das despesas fixas, eu tiro desse 2.160.000, eu tenho um lucro de R$904.000. Por quê? Porque me permitiram ter um aumento nas minhas vendas de 20%. Me permitiram aumentar esse meu volume de produção, consequentemente de vendas. Tá? Aí, então, se a gente for comparar os dois modelos, qual que é mais vantajoso na visão de vocês aqui? O flexível ele já dá mais lucro, mas acho que o estático é um pouco mais seguro. Sim, bela análise, boa análise. Vocês perceberam que, ó, o meu volume, nesse exemplo, não me permitiram ter um aumento nos meus custos variáveis. Tá? Então, assim, você tem um orçamento de 20% para você gastar, seja com contratação de pessoal, compra de maquinário, tá? Você tem 20% do mesmo jeito que você tinha no estático. No entanto, a sua receita bruta é maior. Consequentemente, o volume de dinheiro que você tem para gastar com isso é maior. Tá? Então, o seu lucro vai ser maior também. Mas, como o colega falou, o estático, ele te dá uma segurança também, assim, de todo, gente. É aquilo que eu falei para vocês. Vai depender muito da situação de cada empresa, da realidade de cada empresa, né? O que vocês acham, gente? Vocês ficaram com dúvida? Deu para entender? Ô, professora, eu tenho uma dúvida. Deu para entender. Oi. No flexível, eu poderia baixar a quantidade de vendas também? Não entendi. Baixar o quê? A quantidade de vendas, a receita bruta, no caso? Você pode subir ou diminuir. Ah, entendi. Tá? Você pode... no flexível, você tem a flexibilidade de você transitar por esse, assim, tanto para cima quanto para baixo. Só que, assim, uma coisa também que eu gostaria que vocês percebessem. Vocês viram que isso impacta em todos os setores, tá? Sim. Uma vez que eu aumento o meu volume de produção e de vendas, eu impacto nos meus demais departamentos. Cada departamento tem o seu próprio orçamento. Então, o gestor de cada departamento, ele vai ter que se organizar para gastar aquele valor X no departamento dele. Seja através desse tipo de orçamento estático ou flexível. Mais alguma dúvida, gente? Vocês ficaram com alguma dúvida? De verdade, gente, por favor, falem.
Eu não fiquei. Não, professor, pra mim tá de boa. tudo tranquilo. Tá tranquilo, de verdade? Tá. Até que é uma aula bem fácil de aprender e tal. Graças a Deus. Vamos lá. Aí, Professora, gente. Oi. só para saber, então, o estático, ele dá uma segurança maior, mas não dá tanto lucro quanto flexível, certo? É isso, então? Sim, Então, exatamente. entendi, certinho. Professora, Mas aí tem uma questão, a gente também não pode se limitar a esse tipo de raciocínio, sabe por quê? Porque assim, ó, eu orcei, tá? É orçamento, é um planejamento. Então, eu orcei que eu vou ter, no ano seguinte, uma receita X, certo? Não significa que realmente eu vou ter essa receita, eu vou receber esse dinheiro em volta. Para isso, é isso que eu falei para vocês, assim, todos os departamentos, eles têm que correr atrás de bater essas metas, tá? Sejam elas de venda, são metas de cumprimento de orçamento por departamento. Então, assim, uma vez que eu estipulei no meu orçamento estático que eu tenho 1.800.000, dos quais 20%, no caso, 360 mil aqui, eu só posso gastar 360 mil reais, o departamento de marketing se vire. Assim, desculpa a palavra, mas assim, sem o sentimento, né, sem o romantismo, o departamento que se vire para vender 1.800.000, porque eu tenho 360 mil de custos para pagar. Você entendeu? Então, assim, a gente só precisa tomar cuidado para não falar assim, mas o meu flexível é melhor porque eu vou ter mais lucro, mas o estático é melhor porque ele me dá mais segurança. Entendeu? Ficou claro, sim? sim, ficou claro. Oh. Professora, saindo um pouco do que você está explicando, eu ia te perguntar sobre o desafio nota máxima. Eu não estou conseguindo acessar, ele não está mais disponível? Ele entrou hoje, tá? O que a professora Rosa pediu para falar para vocês? Os alunos estão sendo carregados na plataforma a partir de hoje, tá? Ele começa hoje. Então, assim, foi o que eu falei no começo da aula. Vocês vão observando ao longo da semana. Caso ele não apareça para vocês, entrem em contato com a professora Rosa. Beleza, então. Tá bom? Mas é para começar a subir hoje os alunos, tá? Aham. E sobre as trilhas, eu não entendi muito bem. Você falou que vai ter uma nota na sua matéria, ela, certo? Quem fizer o curso das trilhas vai ter 300 pontos no primeiro bimestre. Mas tem que ser todas ou não? Tem que ser alguma? Uma trilha, um curso só. Um curso só. Para ter direito a esses 300 pontos. Mas Oi? Onde que eu vejo esse curso que eu estou lá e eu não estou vendo no site? Eu não ouvi o que você falou, desculpa. O que é esse negócio? Oi? O que é esse negócio? Esse curso que a gente tem que fazer para valer os 300 pontos? São cursos que tem disponíveis no portal de vocês, tá? Vocês vão entrar lá no AVA de vocês, no portal, do lado direito tem um ícone chamado Trilhas. Tem vários cursos, são várias cargas horárias. É o que eu expliquei no começo da aula. Oi? O meu não tá aparecendo esse trilha. Ó, quem não tiver com as trilhas, eu vou pedir para entrar em contato com a professora Rosa também. E comunicar ela, tá? Olha, não tá aparecendo. Oi? Na verdade, ele não está carregando nada. Eu entro para estudar, que nem na matéria da senhora, fazendo as atividades, mas não carrega, não mostra pontuação, não tá aparecendo nada. Olha, ou pode ser, eu não sei se pode ser problema na internet, ou pode ser o AVA
sei lá, tipo, você está acessando num horário que tem muita gente acessando também, pode ser isso, tá? Mas, assim, o que eu vou pedir orientar vocês? A gente ainda está na segunda semana, não deixem para o final, mas observem, se até sexta-feira continuar com essas intermitências, por favor, avisem a professora Rosa o que está acontecendo. Vocês têm um WhatsApp que fala direto com a coordenação, não tem? Tenho. Tá, então assim, eu vou pedir para vocês documentarem isso e enviar para ela verificar o caso de cada um. Pode ser uma questão realmente de erro no sistema, não sei, tá? Ou pode ser intermitência do site. Tá bom? Tá, Tudo bem, obrigada, porque professora. E não, eu posso entrar em qualquer horário que ele não aparece. Aí. Tá, tudo bem, então, você observa até sexta-feira. Se você vê que não está conseguindo mesmo, você tira um print e manda no WhatsApp da coordenação para a professora Rosa ver o que está acontecendo. Ou se você quiser mandar para mim, eu encaminho para ela também. É que se mandar direto já é mais rápido, né? Mas eu posso fazer essa ponte também entre você e ela. Não tem problema, tá bom? Tá, eu vou tirar foto. Eu até estava falando com ela agora mesmo sobre isso. Ela falou que eu poderia continuar fazendo, que uma hora ia aparecer, pontuar. Mas esse de trilha, daí agora eu vou perguntar já para ela. E daí também não está aparecendo. Entendi. Ah, mas tá bom então. Bom, gente, alguma dúvida ou todas as dúvidas entre esses dois tipos de orçamento? Não vai ser tranquilo, professor. Tranquilo? Olha, não vai ser a nossa última, não vai ser o último momento que a gente vai falar deles. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre eles, tá? E assim, eu sempre gosto de começar a aula falando da aula anterior. Então, sempre relembrando o que a gente viu na semana passada. Então, semana que vem, eu vou retomar um pouquinho mais sobre os conceitos desses dois tipos de orçamento para ficar bem para ficar bem nítido assim para vocês e vocês não esquecerem dele. Aí, gente, mais para nível de conhecimento, que foi o que eu falei no comecinho da aula, assim, eu só trouxe esses dois conceitos, não vou me aprofundar, até mesmo para não confundir a cabeça de vocês, tá? Sobre o orçamento contínuo e o orçamento base zero. Então, é só, se vocês quiserem se aprofundar, vocês se identificarem com essa disciplina e pensarem, nossa, eu quero ser gestora, eu vou fazer pós-graduação em controladoria, eu quero ingressar nessa área financeira porque eu amei isso. Então, assim, aí eu falo, eu quero fazer concurso para trabalhar na área de controladoria de um banco, sei lá. Aí eu falo para vocês, pessoal, então, busquem mais sobre os outros modelos de orçamento que existem. Mas, de acordo com o conteúdo programático de vocês, eu vou só explanar o conceito de cada um desses outros dois, tá? Que é o orçamento contínuo e o base zero. O contínuo, ele é um tipo de orçamento que ele é revisado mensalmente e sempre com base nos dados do mês anterior. Tá? Então, assim, o objetivo é sempre manter a equipe ciente
do que está acontecendo na organização, assim, quase em tempo real, tá? E realizando ajustes continuamente. E o base zero é um dos tipos de orçamento que é mais utilizado, tá? Então, ele é como se a gente zerasse os dados, tá? Ele não projeta as ações daqui para o ano seguinte, como os outros que a gente está vendo. Porque a gente está falando, tem uma maneira, tem um porquê também do programa de disciplina de vocês, ter só esses dois tipos de orçamento, o estático e o flexível, porque são os orçamentos que trabalham com planejamento a longo e médio prazo, tá? O contínuo e o base zero, não, eles são praticamente tipos de orçamentos que partem, assim, quase que em tempo real, tá? Então, o base zero, ele não leva em consideração cenários anteriores, tá? Ele começa do zero, ele parte da premissa que o que eu gastei no mês anterior, no mês passado, pode não ser o que eu pretendo gastar hoje, que eu vou gastar amanhã, que eu vou gastar no ano seguinte. Eu não preciso de um planejamento, tá? Para me basear nesse tipo de orçamento. Tudo bem, gente? Sim. Então, o que eu vou pedir para vocês é que não se atenham a esses dois tipos de orçamento, eu trouxe mais a nível de conhecimento mesmo, e a gente vai trabalhar só com esses dois, com estático e com flexível, porque a gente trabalha com com planejamento com eles, com os outros dois nem tanto, tá bom? Ok, professora. Aqui eu pus um recadinho, no orçamento estático, os gastos em geral deverão estar dentro dos limites estabelecidos, Mas o que eu queria passar para vocês de mensagem final? Essa gestão orçamentária, ela não deve ser vista apenas como mais uma rotina da área financeira da empresa, tá? Mas como eu falei no comecinho, ela tem que ser vista também e principalmente como um instrumento estratégico de gestão focado nos resultados. Vocês entendem isso, gente? É isso que vocês conseguem entender por que a gestão orçamentária ela tem que ser vista como uma questão estratégica? Sim. Ela é uma peça-chave para a tomada de decisões. É através dessa gestão orçamentária, da gestão do dinheiro que eu tenho para gastar, que eu vou tomar as minhas melhores decisões enquanto gestor. Isso se eu sou um gestor lá de cima, da alta cúpula, se eu sou um gestor intermediário, ou se eu sou gestão da equipe de produção, ou se eu sou o gestor da equipe de limpeza, um exemplo, tá? A questão orçamentária, ela vou reforçar, um instrumento, uma ferramenta estratégica que auxilia na gestão, seja ela a nível institucional, intermediário ou operacional. Tudo bem, gente? Sim, tudo bem. Professor, meu irmão pediu Oi. para avisar que ele acabou de cair porque tá dando um erro na internet lá na casa da minha mãe, ele não tá conseguindo voltar. Tá bom, eu finalizei por aqui já, tá, gente? Agora eu fico um espaço para dúvidas. Alguém quer que eu volte algum slide ou ficou em dúvida com alguma questão? Não é muito fácil, eu sei. Eu tentei trazer da forma mais didática que eu consegui, tentar falar com palavras mais simples possíveis para vocês. Assim, vocês ficaram com alguma dúvida? Não tenham vergonha, aproveitem. Eu tô aqui
à disposição, tá? Para vocês. Professora, não ficou nenhuma dúvida. A Natácia está sem microfone, ela pediu para a senhora retornar ao slide 27. Por favor. Vantagens do orçamento flexível. Ela mandou no grupo aqui. Eu acho que ela já deve estar printando, alguma coisa do tipo. Eu vou mandar para vocês também, tá? Então, assim, só para explicar um pouquinho mais, a vantagem do orçamento flexível é acompanhar, né? Acompanhar e você tá mais por dentro das variações de vendas e de produção, né? Ter uma margem de manobra maior, tá? Então, assim, de acordo com o cenário em que a empresa está inserida, eu consigo gastar um pouco mais ou um pouco menos, independente do que foi orçado no comecinho, eu consigo mudar isso. Então, em relação ao orçamento estático, é uma baita de uma vantagem, mas aí aquilo que eu falei para vocês, reforçando, depende da realidade de cada empresa. Depende do qual que é o meu planejamento estratégico como um todo. Mais alguma dúvida, gente? Ficou claro, Natácia? É Natasha ou Natácia? É Natácia. Natácia? Professora, você vai colocar o slide todo depois? Eu coloco no grupo e mando no grupo para vocês e também posto no AVA, tá? É porque eu não consegui acompanhar desde o começo, daí eu queria pegar depois. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês uma questão. O meu marido, ele é professor também, né? E ele me viu esses dias preparando a minha aula e, assim, eu não gosto muito de slide com muita informação, assim, muito poluído. Então, a maioria das minhas aulas era a maioria em tópico. E ele me fez uma crítica. E eu, a partir desse slide, eu não sei se vocês perceberam, mas eu comecei a colocar mais informação no slide. Porque para vocês, assim, para vocês depois terem mais conteúdo, além do que vocês já têm no portal, ter no slide também. É que, assim, eu sempre pensei no slide uma forma de conduzir a aula, né? Eu não gosto de ficar lendo o slide. Então, assim, ele tá falando assim, não, Betânia, assim, eu acho que seus slides são muito limpos, assim, só tópicos, às vezes não tem conteúdo para o aluno estudar depois no slide, então eu comecei a encher o slide com mais informação a partir de uma crítica que ele me fez. E aí, por que eu tô falando isso para vocês? Assim, eu sou uma pessoa que eu valorizo muito esse tipo de crítica. Então, assim, se vocês quiserem depois me chamar no privado e falar, professora, eu não gosto que fala desse jeito, eu acho que eu aprendo mais de outro jeito e tal, fiquem à vontade, eu sou super aberta, tá, gente? Não tem problema nenhum. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? A gente pode encerrar? Professora, não sei se a senhora puder botar no grupo até o slide mesmo antes de começar a aula, que nem às vezes a gente chega atrasado, a gente já pega no metade e fica meio perdido. Aí, não sei, se pudesse já mandar antes de começar a aula, não sei se tem como, daí eu pelo menos ganhar. Perfeito, maravilha. É o que eu falei também no comecinho. Eu costumo deixar a minha aula pronta, assim, uns 2 dias antes. Mas, assim, às vezes, como a gente vai sempre pesquisando, sempre tá sempre pesquisando,
dependendo, surge alguma questão nova, eu altero praticamente quase na hora da aula. Mas eu deixo sem problema. Então, assim, no dia antes da aula começar, eu posto o slide para vocês, então, no grupo. Fica mais fácil, porque daí é o mais atualizado de todos. Tá bom? Beleza. Só o vídeo da aula não, porque daí ele é muito Tá, é pesado. que cortou mesmo. Oi? É que tá cortando. É que tá cortando o áudio, eu não entendi muito bem, mas não deu para entender o que o cara falou. Eu falei que eu vou postar no grupo. Antes da aula começar. Tá bom? Pessoal, então é isso. Boa noite para vocês. Se vocês estiverem com dúvida, podem me chamar. Estou à disposição, tá bom? E vão acompanhando o AVA, tá? Se não estiver abrindo, não deixem para a última hora, já sinalizem a coordenação. Ou podem me mandar também, que eu intermedio entre vocês e ela, tá bom? Tá bom, professora. Obrigado. Boa noite. Certo, obrigada, gente. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Professora, a senhora printou? O que a senhora fez hoje? Eu fiz o quê? No caso da lista de presença, a senhora printou? Eu baixei aqui. Ah, sim. Não, beleza. Não, é que daí eu não sei que horas que a senhora baixou, porque o meu irmão acabou de sair. Ah, não, mas fica tranquilo. Pessoal, podem ficar tranquilos, tá? Com relação à frequência. Beleza, Tudo bem, então. Boa noite. Obrigada. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite.